Momento de reflexão com Padre Martinho Lenz. A farsa dos superalimentos. Será que esses alimentos exóticos de moda, como as sementes de chia ou as bagas de goji, têm as propriedades extraordinárias que a propaganda lhes atribui? Os especialistas da área põem isso em dúvida, escreve Francisco Rodella, em El País, 3 de setembro passado. Quinoa, bagas de goji, açaí, sementes de chia, chá de maçã, óleo de coco, pirulina. Cada vez mais produtos de nome estranho e de procedência, em geral exótica, invadem os mercados de alimentação e os supermercados. Esses são alguns dos chamados superalimentos, segundo especialistas, uma categoria criada mais pelo interesse do marketing do que como fruto de uma pesquisa científica. É frequente ver na internet supostas propriedades benéficas com efeitos miraculosos para a saúde atribuída a esses produtos, a esses alimentos exóticos. Mas a grande maioria dos casos, nesta grande maioria, não há evidências científicas para isso. Os nutricionistas dizem que nenhum produto por si só pode ser um superalimento e que uma dieta saudável tem que ser equilibrada e variada. Temos alimentos saudáveis em abundância em nosso ambiente e não há necessidade de procurá-los no outro lado do mundo. É um novo modismo. Por que os chamamos de superalimentos? Eles têm praticamente as mesmas características que outros, mas alguns são chamados superalimentos e outros não. Reflete um especialista em indústria de alimentos, Gemma Del Caño. O que as distingue é de serem novos e desconhecidos, exóticos, e com um componente nutricional que os diferencia. A atração pelo exótico caracteriza, por essa especialista, parece estar refletida nos dados, esta característica do exotismo. Segundo o último relatório anual sobre a alimentação do Ministério da Agricultura da Espanha, entre 2012 e 2017, o consumo de alimentos diferentes do tradicional do Ocidente, como quinoa, sushi, ceviche, guacamole e tacos, aumentou de 132% como entrada, dos alimentos, ou então 105% como prato principal e 223% como prato para compartilhar. Então foi o que mais aumentou, 200 e tantos %, quando se tratava de pratos complementares. Os superalimentos se rompem de repente e parece que serão os salvadores da saúde. Eles não são percebidos de maneira correta, diz ainda esse especialista. Para a professora Stefania Toledo, a necessidade de encontrar soluções fáceis para uma questão complexa, como a adoção de uma dieta balanceada, provoca falsas expectativas em muitos consumidores. Como se comendo algumas coisas muito especiais, você resolve seu problema de dieta. A mensagem transmitida é que não importa o que acompanha os superalimentos e o restante da dieta, diz a pesquisadora em fisiologia de obesidade e nutrição. Isso é o oposto do que você tem que procurar. Observa, as pessoas têm que se alimentar de forma saudável e equilibrada, como um todo, para ter um suprimento adequado de todos os nutrientes. Entre os fatores importantes para isso, ela aponta o zelo de dar preferência ao consumo de grãos integrais, legumes, hortaliças, frutas secas, peixes e alimentos com gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, como o azeite de oliva, em vez de comida processada, carne vermelha, bebidas açucaradas, os famosos refrigerantes, que são um inimigo da saúde, e produtos ricos em gorduras saturadas. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, enquanto nós damos conta que o melhor caminho é manter uma dieta variada e equilibrada como um todo e praticar a atividade física regularmente.